all we are saying is give peace a chance. A natureza de Buda é inerente a todos nós. A concepção de que nós somos um elemento desse Criador. Somos um ente criado que compartilha a intimidade daquele que nos criou. Outra sobreposição. Ó Deus, conduz-nos da inverdade para a verdade. Conduz-nos da escuridão para a luz. E conduza-nos da morte para a imortalidade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente percebe que é um conjunto de princípios que se sobrepõem. E, para terminar, não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem a você. Esta é a parte principal da lei. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Faça aos outros o que você não quer que façam a você. E não trate seu irmão de maneira que você mesmo não queira ser tratado. É a mesma verdade, o mesmo princípio. Podemos manifestar de várias formas. Podemos cantar, podemos dançar, podemos colocar incensos, mas sempre em torno da mesma luz, do mesmo sol que nos alimenta. E aí, para nós, especificamente, majoritariamente cristãos, embora tenhamos outras expressões de fé aqui, mas só para a gente ter uma ideia de que, será que Jesus, por exemplo, fundou uma religião? Mesmo assim constituída, como a gente imagina. Então, eu sempre penso nessa parábola do bom samaritano como a proposta dele de religião. E aí vamos fazer uma tradução da parábola para hoje em dia. Classicamente, se tratava de um doutor da lei que estava querendo testar Jesus, como muitos testes ele passou, e ele pergunta, e como é que você poderia resumir os 10 mandamentos? Ele diz assim, o que entendes? O que leis? Olha como Jesus se preocupava com o que a pessoa lia e o que a pessoa entendia. Porque ele sabia que podia se interpretar errado. E o doutor da lei diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, tá bom, você entendeu, vai e segue. Aí ele faz uma pergunta capciosa. E quem é meu próximo? Porque para o judeu, o próximo era apenas o judeu, aquele que professava a mesma fé, que tinha os mesmos costumes. E aí Jesus conta uma história. Vou te contar uma história. Olha, aconteceu uma coisa interessante. Um homem foi assaltado no meio de uma estrada, descendo de Jerusalém para Jericó. E foi incrível. Vinha então um sacerdote. Aí o doutor da lei deve ter dito assim, com certeza ele ajudou, né? Um sacerdote, uma pessoa que conhece todos os princípios da fé, certamente ele ajudou. Eu acredito que Jesus deve ter dito assim, rapaz, eu também fiquei pensando isso. Eu esperei a mesma coisa que você, mas minha surpresa, ele não fez nada. E foi Jesus, passou direto, de fininho. Mas aí vinha um levita. Jesus, então foi por isso que o sacerdote não ajudou. Porque o sacerdote trabalha para o levita. Ele estava fazendo a oração, ia fazer a oração no templo, sabia que o levita vinha atrás e vinha ajudar. Também pensei isso. Aí o levita passou também. Fiquei surpreso, chocado. E foi Jesus, o levita também passou mesmo. Então, aí veio um samaritano. Samaritano, aquele povinho. Imagina, não fez nada, né? Pois eu imaginava isso, foi justamente quem ajudou. E foi exatamente, ele pegou o homem, levou para a estribaria e conta toda a história. No final ele pergunta, quem foi que fez a vontade de Deus? E o doutor da lei, que é arrogante, que era incapaz de pronunciar o nome samaritano, ele não diz o óbvio, foi o samaritano, ele diz, foi aquele que ajudou. Ele não pronuncia o nome, porque ele se recusa ao encontro da diferença. E aí a gente se pergunta, em que religião é essa? É a religião da atitude em prol do próximo, em qualquer lugar que você esteja. E aí a gente poderia colocar esse bom samaritano como, imagina assim, um estudante de sociologia, com boas intenções na cabeça, o rostinho de Che Guevara na camisa, passando pelo lugar. Pô, meu irmão, o cara tá caído, velho. Vamos levar o brother, meu irmão. Junta um dinheirinho aí que a gente tem que levar aqui em Campina Grande para quem é o Hospital Antônio Tagino, os traumatizados e tal. Ou então liga para a Tatiana, chama o SAMU, meu irmão, que a gente tem que levar o brother. Ele pode nem acreditar em Deus. Ele pode estar como um livro de cabeceira, Deus um delírio, grifando cada frase para ficar mais convencido. Mas ele fez a vontade de Deus. E aí Kardec tem uma pergunta interessantíssima que me apaixonou quando eu conheci o Espiritismo. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos asseguradas a nossa sorte na vida futura? Ou seja, tem que ser espírita?
Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram o ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O budismo, o hinduísmo, o islamismo, qualquer que seja bem. E aí, como diz Fernando, os aplausos são para a espiritualidade superior que dá uma resposta tão bela. E aí, a fé verdadeira não teme conviver com a diferença de opinião. É a fé vacilante que busca a uniformidade para não questionar a si própria. É preciso que todos pensem iguais a eles, porque senão eles não conseguem. Eu passei por um evento bem interessante, fui fazer um culto ecumênico, que quando eu cheguei lá, eu era o primeiro a falar, e aí tinha um outro religioso que eu vi que estava brigando com a mestre de cerimônia, e ela veio bem constrangida para mim, eu disse, já sei, ele quer falar no final, né? Ele disse que vai atacar o senhor. Aí eu disse, mas logo o senhor, ele é doido? Porque eu não tenho coragem não. Não, é o senhor, você. Caralho, põe Não, tudo bem. Aí eu digo, mas o que eu vou fazer agora? Ele vai me atacar, Senhor, me ajuda. E eu disse, o que eu vou fazer? Porque eu nem posso ficar omisso, também não posso entrar no conflito. Eu disse, tudo bem, vamos lá. E na hora que eu fui falar, eu fui falar sobre a importância daqueles representantes religiosos estarem juntos ali, e falei que uma das coisas mais gratificantes era o amadurecimento. E Jung disse que a primeira metade da vida a gente vive para as coisas, e depois a gente vai viver para o ser. Embora tenha os adolescentes, né, que morra para as coisas, mas tudo bem, é um detalhe. E aí o que acontece? Eu dizendo, os adolescentes eles passam por uma fase crítica da vida natural, uma crise chamada normativa, porque é normal, e como característica eles precisam reforçar a sua identidade pessoal. E a identidade pessoal do adolescente ela é formada na negação da identidade do outro adolescente. Então aquele que gosta de rock critica o que gosta de esporte, o que gosta de forró critica o que gosta de música sertaneja. E assim a gente percebe que o adolescente é assim, ele para afirmar a sua verdade, ele nega e agride a do outro. De forma que, se ele fosse falar de mim depois, ele era um adolescente. E aí, quando ele foi falar, ele estava vermelho. Vermelho. Porque ele não podia agredir, senão ele dizia, eu sou um adolescente. Mas é uma verdade. As etapas da espiritualização que a gente vai vivendo. E uma pesquisa interessante feita na Universidade de Londres, pegou-se grupos religiosos, vários religiosos, pegou-se 100 pessoas numa ala e 100 pessoas numa outra. Na ala A, 100 pessoas que estavam fazendo tratamento médico convencional, na ala B, dividida entre 20, 20, 20, 20, pessoas que estavam recebendo orações de cristãos, muçulmanos, hindus, budistas e hinduístas. As 5 grandes religiões do mundo conhecidas.